Bom dia a todos. Estou aqui a apresentar um trabalho em nome de outras pessoas, o José Carlos Sastre, o Israel o Xavier Lara Zaval, que já fez uma intervenção, o José António Pereira e a Rosa Mateus. Portanto, vamos falar do povoado de Castelos, que se localiza na freguesia de Meirinhos, concelho de Mogadouro, distrito de Bragança. Vamos falar um pouco da fortificação e controle de um território em torno deste povoado. Este povoado tem algumas características, como vão ver, muito semelhantes ao povoado que o Filipe Santos acabou de apresentar, o povoado de Castilho. Isto é só um enquadramento para terem uma ideia de onde é que se localiza o sítio e a região. Portanto, a intervenção deste sítio articulada-se, como o Filipe também já falou, portanto, na construção de duas barragens, portanto, em que o dono de obra é a EDP, e construídas pelo consórcio Odebrecht Lena, e, portanto, compreende a construção de duas barragens, portanto, uma sobre o Rio Sabor, portanto, uma nesta zona, a barragem de Jusante, e outra nesta zona, a barragem principal para a produção de energia, que nós chamamos a barragem de Monsanto. O povoado que o Filipe acabou de apresentar localiza-se neste ponto, e o que vamos apresentar agora, portanto, localiza-se aqui assim nesta zona. Os outros pontos que estão a vermelho são povoados ou implantações também da idade do ferro, para terem um pouco a noção do enquadramento destes sítios em relação a outros povoados. Para terem uma ideia, portanto, da implantação do sítio, este aqui é o Rio Sabor, aqui a Ribeira do Medal, uma ribeira pequenina. Aqui, portanto, um sítio que foi escavado, portanto, pela equipa de pré-história, que é o sítio do Medal, com ocupação do Paleolítico Superior, mais concretamente do Madaldense, e depois então aqui a Quinta de Castelos. Todo este sítio, portanto, é um só sítio em termos estratégicos e, portanto, em termos da própria obra, foi subdividida aqui em partes, porque as intervenções neste projeto subdividiram-se por períodos cronológicos. Havia uma equipa de pré-história, uma equipa da Idade do Ferro, uma equipa da Romanização, uma equipa da Idade Média e, portanto, nesse aspecto, por vezes o mesmo sítio foi intervencionado por estas diferentes. O sítio que vamos falar agora em concreto, portanto, está mais ou menos circunscrito por esta linha vermelha e, portanto, todo este contorno no vermelho tinha ocupação, como veremos, desde o Calcolítico à Idade Moderna. Portanto, houve uma grande continuidade de ocupação. A intervenção na Quinta de Castelos e povoado de Castelos, portanto, envolveu 5 coordenações, 5 coordenadores, divididos por 5 períodos cronológicos distintos. Pré-história, Idade de Ferro, Romano, Medieval e também uma equipa de arte rupestre. Como o Filipe também já mostrou, portanto, em alguns destes sítios começou a aparecer um interessante conjunto de placas de arte móvel e, portanto, a equipa de arte rupestre também foi sempre uma equipa presente para poderem ver todas as pedrinhas que se deitavam fora, dos derrubos, das estruturas foram todas vistas, ou quase todas. E, portanto, no Castelinho, o resultado desse trabalho foi espetacular, em Castelos verificámos que não havia tanta arte móvel. Para além destas coordenações, portanto, o trabalho em Castelos foi realizado por empresas de arqueologia, portanto, trabalharam em Castelos, em Varque, Arqueoestudos, Empatia, Arqueologia, Património, Neoépica, Nova Arqueologia e também a empresa de Muniz. Foram escavados neste sítio cerca de 10.700 metros quadrados. Em termos de períodos cronológicos identificados, portanto, temos aqui neste sítio quase tudo.
Paleolítico, Calcolítico, Idade do Bronze, Primeira Idade de Ferro, Segunda Idade de Ferro, Romano, Baixo Império, Alta Idade Média, Medieval, Moderno, e chegou-nos aos nossos dias como uma quinta. O sítio que falava do Paleolítico Superior, portanto, que se chama Medal, portanto, é aqui um bocadinho ligeiramente mais afastado. Fica assim, mesmo junto ao rio. Todos os outros contextos, portanto, surgiram nesta zona. Portanto, ficam aqui já com uma ideia da área intervencionada. Portanto, apesar do povoamento ser iniciado junto ao rio, como já vos tinha dito, portanto, nesta zona aqui do Medal, numa cota mais baixa, ao longo dos tempos verificou-se depois uma concentração da ocupação em torno de uma zona de plataforma, portanto, nós chamamos esta parte da plataforma, de Crestelos, e depois num pequeno esporão que chamamos a Crista de Crestelos. Um pequeno esporãozinho que fica aqui nesta zona. Portanto, entre os vestígios, detectámos também aqui nesta zona, portanto, uma necrópole medieval, século IX até o século XIII, e a necrópole do Baixo Império estava aqui assim nesta zona. Portanto, é uma necrópole que, portanto, tinha muito poucos restos osteológicos. Nós colocámos aqui alto medieval, tanto entre o século V e o século VII. Será a cronologia para esta necrópole, portanto, que ainda não está bem afinada em termos cronológicos. Temos uma ideia, portanto, agora visto de oeste, portanto, cá está a Crista de Crestelos, esta parte mais alta, um pequeno esporão, e depois a plataforma toda uma parte mais baixa, e o Medal, portanto, aqui nesta zona, portanto, mesmo junto já ao Rio Sabor. Outra perspectiva, portanto, das áreas, portanto, o povoamento, esta parte aqui a verde, é onde se distribui o principal núcleo de povoamento da segunda Idade do Ferro, portanto, um povoado aberto, portanto, ligeiramente mais baixo. Aqui nesta zona, portanto, onde se concentrou, houve um desvio de povoamento para esta zona no período romano e alto-medieval moderno também, portanto, a parte da quinta contemporânea está nesta zona. Aqui está a necrópole Baixo Império, Alta Idade Média. Outra perspectiva, portanto, outra perspectiva também, portanto, de Crestelos, cá está o povoado aberto da segunda Idade do Ferro e o povoado fortificado na tal Crista que vos fui falando. Esta é uma planta, portanto, ainda incompleta, portanto, esta planta será talvez de setembro. Portanto, pronto, por aqui dá para verem a multiplicidade de estruturas da Idade do Ferro, as estruturas aqui mais retilíneas, as estruturas mais retilíneas do período romano, alto-medieval, e a parte do povoado da Idade do Ferro. Neste sítio, portanto, as estratégias de intervenção começaram por sondagens de diagnóstico, e depois de vermos esta multiplicidade de estruturas, era difícil as sondagens de diagnóstico não acertarem em alguma coisa. A seguir às estruturas as sondagens de diagnóstico, portanto, fizemos diversos alargamentos, portanto, ou seja, escavação em área, e, portanto, dada também portanto, o projeto onde esta escavação se inseriu e também alguma pressa, portanto, entre aspas, portanto, optámos também por fazer valas para termos leituras estratigráficas entre o que se passava na parte mais alta, na parte da Crista, e a parte do povoado aberto. As várias fases que identificamos, portanto, e agora já estamos só a pensar portanto, na parte mais alta, portanto, que é a parte que pretendemos também, portanto, que se centra esta comunicação, portanto, a parte do povoado fortificado. Nesta parte do povoado identificámos pelo menos 6 fases, portanto, já que a última fase é a fase do uso agrícola, portanto, é uma fase relativamente recente. Identificámos 6 fases, portanto, o povoado terá sido implantado na primeira Idade do Ferro. Na segunda Idade do Ferro, portanto, no início, poderá ter sido o momento em que foi fortificado. A terceira fase, portanto, a reutilização do fosso. Portanto, a quarta fase, o início da romanização e a construção de uma nova muralha.
A quinta fase, portanto, o povoado deixa de ter uma função fortificada enquanto povoado. Esta é a quinta fase, perdão. A sexta fase, portanto, será a alta idade média, já a fase de abandono dessa parte da crista, da parte mais alta. Portanto, aqui também outra perspectiva. A primeira idade do ferro, dada a continuidade da ocupação do sítio, os vestígios apareceram muito destruídos, os contextos muito alterados e, portanto, registámos pequenos contextos que realmente podem enquadrar-se na primeira idade do ferro. Aqui, nesta zona, encontramos uma cabana, portanto, em que os materiais cerâmicos estavam claramente para a primeira idade do ferro. Um pequeno abrigo neste ponto. Um muro de socal com uma plataforma também, nesta parte já mais baixa, também enquadrada nessa primeira idade do ferro. Uma pequena cabana também, em que os materiais desse ambiente também se enquadravam. Portanto, como veem, os vestígios aparecem um pouco dispersos pelo sítio. Encontramos também alguns vestígios da primeira idade do ferro em pequenas fossas. O que é que acontece? Como por exemplo estamos aqui a ver, temos pequenas fossas que depois são cortadas por fossas muito maiores. Estas fossas muito maiores têm materiais do período romano e até mesmo do período alto-medieval, mas que por sua vez cortam estas fossas mais pequeninas, onde encontramos alguns materiais da primeira idade do ferro. Ou seja, há uma primeira utilização de pequenas fossas na primeira idade do ferro e com as ocupações posteriores são cortadas e por vezes os materiais apareciam muito misturados. Cá está também, portanto, outro tipo de cabana, aquelas que indicam na planta geral, portanto, em que a tipologia da cabana é distinta dos períodos recentes da segunda idade de ferro. E os materiais, portanto, aqui nestas duas cabanas eram completamente distintos e, portanto, encontravam-se na primeira idade de ferro. A segunda idade do ferro, portanto, é caracterizada pela fortificação da parte mais alta da crista, portanto, com a construção, portanto, com a abertura de um grande fosso e, eventualmente, de um segundo fosso. Portanto, temos dúvidas se este segundo fosso é da mesma cronologia e é contemporâneo do primeiro, porque a selagem do fosso é feita com cascalho, com pedra, e tinha muito pouco material. Portanto, é muito difícil nós conseguirmos datar o segundo fosso e mesmo o primeiro também é um pouco complicado. O primeiro, portanto, está associado depois à construção de um primeiro talude, muralha ou plataforma. Não sabemos se era uma muralha, porque o que está conservado é a primeira e a segunda fiada de pedras. Portanto, pensamos que seria a muralha por estar associada ao fosso, mas o que ficou conservado nesta parte da crista foi realmente a primeira e a segunda fiada dessa construção. Portanto, temos aqui imagens do primeiro fosso. Aqui ele apresenta um perfil em U, mas o fosso parece ter sido reutilizado e já vamos ver mais à frente que ele foi de facto reutilizado. Portanto, nessa reutilização o fosso foi mais alargado, foi transformado, deram-lhe outra função. Portanto, o perfil do fosso inicialmente seria um perfil em V. Então aqui temos o fosso e a tal plataforma ou muralha, portanto, passaria logo aqui encostado ao limite do fosso. Os vestígios dessa muralha são mesmo muito escassos. Portanto, eram pequenos alinhamentos dessas duas, três fiadas, estava muito destruído, portanto, a própria topografia desta crista é muito acentuada e, portanto, a conservação desta parte do povoado era de facto estava muito destruída. Cá temos então aqui também o perfil do segundo fosso, também em V, embora aqui haja aqui também uma reutilização mais tardia. É também uma característica deste sítio a reutilização dos fossos com outras funções. Em alguns casos, onde o fosso portanto, foi escavado na rocha,
Pensamos que a outra parte do fosso pudesse não ser em rocha e pudesse ser o próprio sedimento geológico. O fosso, portanto, o fosso 1 estava também associado a um torreão e a uma porta, portanto, localizada na zona oeste, portanto, um torreão semicircular, uma porta estreita, com cerca de 1,20 m de largo. Aqui temos o exemplo também da conservação do torreão, portanto, estava muito destruído, praticamente era o alicerce e o enchimento do interior do torreão. E temos depois então a terceira fase, portanto, a fase da reutilização do fosso. O fosso é alargado, e o que é que vamos encontrar no fosso? Uma grande quantidade de pequenos fornos, juntos uns aos outros, portanto, a ladearem, em termos estratigráficos na mesma posição, ou seja, os fornos eram utilizados em simultâneo, portanto, não implicaram tipo, o funcionamento de um e a destruição do outro. Em alguns casos havia sobreposição de dois fornos, portanto, um forno estava sobreposto ao outro, mas foi o máximo que encontramos em termos de sobreposição. Nesta zona aqui do fosso encontramos cerca de 30 fornos. Este é o tipo de forno, portanto, fornos com a base de argila, com abóbada, em que o nível de utilização é quase o nível de circulação. Portanto, eles estavam colocados, em termos de cota, no nível de circulação. Pensamos que estes fornos, portanto, esta grande quantidade de fornos, esteja associada ao que se passa no interior do povoado nesta altura. Portanto, no interior do povoado não se encontram, nesta fase, ambientes domésticos, mas encontra-se uma grande quantidade de celeiros. Pensamos, é uma hipótese de trabalho que, portanto, esta quantidade de fornos tenham a ver com a conservação do cereal, qualquer processo relacionado com o tratamento do cereal antes de ser armazenado nos celeiros. Ao mesmo tempo, portanto, que o povoado da parte alta se desenvolve e se transforma, na parte baixa, portanto, na parte da plataforma, desenvolveu-se um povoado, ou seja, o povoado desenvolve-se nessa parte mais baixa. Portanto, aqui o exemplo também do plano de uma cabana, portanto, em que as paredes, a base das paredes é em alvenaria e depois a sua construção em altura é em adobes. São pequenas unidades familiares constituídas por uma cabana, um pequeno espaço de armazenamento e depois uma área de circulação. Está portanto, limitada por uma espécie de uma cerca que iria nesta zona, e num dos cantos dessa cerca aparece quase sempre também um forno. Mais um exemplo. Isto também é uma solução de contenção de terras, as pedras fincadas, com alguns materiais, portanto, celtibéricos, portanto, que nos permitem tratar estes ambientes, portanto, ou seja, este povoado aberto a partir do século III, IV a.C. Outro exemplo também de estruturas, com estruturas de madeira, pensamos também estarem relacionadas com o armazenamento, nesta parte mais baixa. Um modelo de cabana, portanto, característico já da segunda idade do ferro, portanto, em que a base é toda em argila, uma lareira central, a porta na traseira da lareira, um banco corrido. Aqui neste caso é um banco de madeira, naquela cabana que vos mostrei anteriormente, o banco parece ser em argila. E esta cabana está também, por sua vez, portanto, inserida numa estrutura, numa cerca que envolve, portanto, esta unidade familiar ou funcional. Um exemplo de um pequeno forno, portanto, na parte baixa, portanto, o forno, portanto, teria uma abobadazinha, aqui é a entrada do forno, e, portanto, o nível de circulação, como veem, portanto, está quase à cota do forno. Alguns dos materiais, uma caixinha ibérica também. A arte móvel também que foi recolhida, portanto, nestes ambientes da segunda idade do ferro, portanto, semelhante também ao que apareceu no Castelinho, onde é evidente, portanto, a presença de cavalos, e neste caso aqui é um pequeno cavaleiro, com
Depois da fase seguinte, portanto, a construção da muralha, nós chamamos a fase 4, portanto, o que é que parece? Há uma grande remodelação do povoado da Crista. Portanto, aqui temos onde passava o traçado do fosso 1, portanto, e esta construção vem alterar completamente a organização do povoado. Nós pensamos que esta fase eventualmente poderá estar relacionada com o início da romanização, uma vez que desrespeita, ou portanto, está completamente desligada com o povoado da segunda idade do ferro. Isto é o interior desta grande muralha. Aqui também dá para ver onde passava o fosso. Portanto, isto é o interior da muralha, o fosso onde passava nesta zona. Aqui neste caso, portanto, esta muralha compreende a abertura de uma porta e também de um acesso ao interior desta fortificação, em que esta porta corta completamente o fosso. Portanto, isto aqui já é só a base do fosso. Portanto, o fosso é cortado para implantar esta porta e a própria muralha. Aqui também é, por exemplo, portanto, como vemos, isto era o antigo fosso, foi completamente cortado até à base. Daí que pensamos que esta grande transformação corresponde a um período mais tardio, portanto, no início da romanização. E porquê também? Porque neste momento surgem outro tipo de celeiros. Portanto, deixamos de ter aqueles celeiros circulares de menor dimensão e passamos a ter no interior da crista celeiros segundo o modelo dito romano. Portanto, celeiros retangulares com uma dimensão bem maior, e onde no interior destes celeiros apareceram 2 denários republicanos. Sabemos que os denários republicanos também circulam até ao século I e II depois de Cristo, portanto, para já surge como um indicador cronológico, mas de facto o tipo de construção destes celeiros é distinto dos anteriores. Depois de desmontagem do lajeado. Nesta fase também, portanto, há a construção da muralha, a implantação de celeiros no interior, e o fosso é completamente colmatado. Portanto, é outra característica também desta fase. Aqui temos mais uma imagem do fosso já colmatado, o próprio fosso, o topo do fosso já servirá de plataforma. Surge também na parte baixa outro tipo de cabanas, portanto, onde já é evidente que a base de construção destas cabanas e destas unidades familiares é a alvenaria de xisto. Ou seja, a configuração é semelhante, mas já há aqui uma introdução de outro tipo ou outro modelo de construção. Os denários que vos falei também. Surge depois também, portanto, depois deste processo de romanização, que nós pensamos que seja relacionado com a romanização e a transformação do povoado da Crista num celeiro fortificado. A fase de abandono corresponde, portanto, a este nível em que a porta já está, esta porta sul já está inutilizada e surgiu aqui um enterramento. Há também o desmonte de algumas destes tramos desta muralha, e junto a esta muralha surgem níveis de ocupação, nós pensamos automedievais, medievais. Portanto, surgiu aqui um enterramento, portanto, na datação de carbono 14 que tentámos com este enterramento, já os ossos não continham cologéneo e, portanto, não deu resultado em termos de datação. Surgiu também uma fíbula visigótica, nesta zona. Os ossos também estavam muito fragmentados. E depois surge também um torreão, um dos torreões, que é colocado já sobre o fosso 2, portanto ainda na fase anterior. Junto a este torreão surgem níveis de ocupação, os tais níveis de ocupação que nós pensamos serem automedievais. Em termos de controle e exploração do território, portanto, do povoado de Restelo, pensamos que isto é um território diferente. Se pensarmos na topografia do Val do Sabor, portanto, é uma zona mais aberta, com mais apetência para a agricultura, eventualmente para a criação de gado também. Este povoado, quer pela sua evolução, quer pelos vestígios que recolhemos,
está claramente relacionado com a agricultura, portanto, é um povoado baixo, portanto, embora tenha algumas características defensivas, mas é um povoado de fundo de vale, está claramente relacionado com a agricultura pela quantidade de celeiros que nós encontramos neste sítio, eventualmente também com a criação de animais, portanto, uma das representações na arte móvel aparece com muita frequência o cavalo. Temos também uma colega que está a estudar a fauna, portanto, há uma grande multiplicidade de animais nesse conjunto faunístico. Outra característica do sítio é, portanto, a mineração. Portanto, existem muitos vestígios de mineração, com fornos, com escoriais. Na zona envolvente, portanto, já foram identificados uma série de locais onde foram claramente extraídos metais, alguns elementos relacionados também com a fiação, algumas armas também, mas portanto, também parece-nos natural, num sítio destes fortificado, e também, portanto, uma ligação deste sítio, pelo menos a partir do século III, IV a.C., com a região envolvente, em termos comerciais e em termos culturais. Então, temos aqui materiais importados da zona da Meseta, a partir do século III, IV a.C. Estamos a acabar, portanto, um agradecimento a todos os colaboradores, quer da equipa da Idade do Ferro, quer aos restantes coordenadores, que connosco têm discutido o sítio e, portanto, por tentar perceber melhor a evolução do sítio. Peço desculpa porque os trabalhos de escavação terminaram em dezembro e, portanto, neste momento estamos ainda na fase de tratamento de material, de espólio e, portanto, os resultados que agora estamos a apresentar são ainda preliminares. Um agradecimento também, portanto, às empresas promotoras do projeto, a EDP e a Odebrecht com o Grupo Lena, a todas as empresas que escavaram este sítio e um agradecimento especial também aos nossos companheiros e à nossa raposinha domesticada.